Sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas explicações. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em uma das obras mais monumentais que existem. E olha, o nosso foco vai ser totalmente na interpretação fantástica do professor José Munir Nasser sobre a obra-prima de Goethe, o Fausto. A gente vai desvendar juntos a essência dessa tal tragédia da ação e entender a queda devastadora de um erudito que sabia absolutamente tudo na teoria, mas nada na prática. Bom, vamos mergulhar nisso. Quando a gente pensa naquela velha ideia folclórica de fazer um pacto com o diabo, qual é a primeira coisa que vem à mente? Riquezas infinitas? Poder absoluto sobre o mundo? A sacada genial aqui é que a fonte subverte essa expectativa logo de cara. A genialidade dessa história toda começa justamente por questionar o motivo de um acordo desses, deixando as futilidades mundanas totalmente de lado para focar em algo muito, muito mais profundo e existencial. Parte 1. A obra de uma vida. O contexto e o cosmos. Para a gente entender de verdade o peso dessa obra, precisamos olhar para a escala dela. Literalmente não é só uma peça de teatro. Foi um projeto de vida, fortemente autobiográfico, que durou inacreditáveis 60 anos. Imagina só, desde o rascunho do protótipo lá na juventude nos anos de 1770, passando pela publicação da parte 1, em 1808, até a parte 2, que só saiu depois que o autor já tinha morrido. O professor Nasser destaca muito bem isso, mostrando que o Goethe passou a vida inteira moldando essa história, o que faz dela uma reflexão gigantesca sobre a própria experiência humana. Parte 2. O desespero do erudito. A crise do saber teórico. E aqui a interpretação do Nasser toca no ponto de partida da nossa trama, que é a crise do protagonista. A gente tem o Fausto, um homem trancado no escritório dele que domina a filosofia, a medicina, direito, o pacote completo, mas com absolutamente zero experiência prática de vida. Isso cria uma batalha interna que a fonte chama de o conflito das duas almas. De um lado, a alma transcendente, que quer os céus e o conhecimento divino. Do outro, a alma terrena, que implora para se jogar na realidade crua e confusa da vida. É tipo um cabo de guerra irresolvível que gera uma alienação simplesmente insuportável nele. Parte 3. O papel de Mefistófeles. Redefinindo o maior antagonista. Agora, o que é realmente interessante nesse slide é a redefinição que a fonte faz desse vilão clássico. O professor mostra que Mefistófeles não é o inimigo supremo que bate de frente com Deus. Nada disso. Tem um paralelo muito legal aqui com a figura do adversário lá no livro de Jó, da Bíblia. O diabo atua mais como um instrumento de atrito, um obstáculo estruturalmente necessário dentro de um plano maior. A função dele é testar a humanidade, colocar as coisas em movimento. Parte 4. Do verbo à ação. A epifania da ação. Aí, com esse personagem provocador na jogada, a gente chega num ponto de virada incrível. O Fausto tenta traduzir o Evangelho de João, mas ele rejeita aquelas traduções clássicas de no princípio era o verbo ou o sentido. Ele tem uma epifania gigantesca e crava. No princípio era a ação. Segundo o estudo que estamos acompanhando, é aqui que cai a ficha dele. A vida real exige atitude, exige a imperfeição de colocar a mão na massa e não só ficar sentado lá contemplando o universo passivamente. Vamos para a parte 5. O pacto pela vida. O acordo inconvencional. Então é essa fome desesperada de viver que leva ao pacto. E os termos aqui são sensacionais. O erudito não quer dinheiro, não quer poder, ele simplesmente exige a capacidade de experimentar a vida humana de verdade. Ele quer sentir a maior das alegrias e a dor mais profunda. E o detalhe mais instigante de todos, o diabo só ganha a aposta se o Fausto viver um momento tão, mas tão perfeito e belo que ele peça para o tempo parar para sempre. É um mistério intelectual fascinante. O ponto crucial aqui é o abismo assustador entre as habilidades do nosso protagonista. É quase trágico. De um lado, ele tem domínio total de todos os assuntos acadêmicos e teóricos, a maestria dos livros. Do outro, uma absoluta incompetência relacional. É um cérebro brilhante operando com a imaturidade de quem nunca precisou lidar com gente de verdade ou assumir a responsabilidade pelas próprias escolhas no mundo real. Parte 6. A queda e a tragédia. A descida trágica. Isso ilustra brilhantemente o desastre de quando a teoria tromba com a prática. Quando Fausto tenta viver o mundo real, ele age com a inconsequência de um adolescente. O caminho dele passa por um rejuvenescimento mágico, onde ele ganha corpo de jovem, mas continua sem maturidade nenhuma. Ele mira na inocente Margarida e essa busca totalmente egoísta por viver o auge da emoção humana desencadeia um efeito dominó de pura destruição. Culmina na morte da família dela e na trágica execução da garota. É de partir o coração.
Para nossa fonte de hoje, essa descida aos infernos não é um simples acidente de percurso. Cair do céu da teoria direto para a lama da tragédia terrena é um passo necessário, estruturalmente necessário. É lido como um estágio obrigatório na narrativa cósmica, sabe? Ele precisava cair e falhar miseravelmente antes de ter qualquer mínima chance de redenção no futuro. O que nos deixa com uma reflexão super provocativa no ar. Será que essa descida devastadora para o caos das nossas ações e consequências é o preço obrigatório que a gente paga para realmente experimentar a vida humana? Fica aí a dúvida sobre o custo altíssimo de sair da zona de conforto da teoria e passar a existir de verdade no mundo. Muito obrigado a todos por acompanharem a nossa explicação de hoje sobre essa interpretação brilhante da literatura. Continuem questionando, continuem curiosos e a gente se vê na nossa próxima análise.